Uso capião, você já ouviu falar sobre isso? Janilson Nascimento convidou o especialista Saulo Medeiros para um bate-papo sobre esse tema tão importante, mas que na verdade poucas pessoas sabem exatamente do que se trata. Assista agora na entrevista da semana. Entrevista da semana, um oferecimento Rede Farmácia Dias, agora com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Olá, o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Saulo Medeiros, ele é advogado e vai nos falar um pouco sobre uso capião. O que é que significa essa palavra que parece, né, Dr. Saulo, até com escorpião, mas nos ajude hoje aqui. Dr. Saulo, o que é uso capião? Janilson, primeiramente gostaria de agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer imenso fazer parte da Zelare de forma pontual, como vamos fazendo, através de prestação de esclarecimento ou de outras formas que nós já vemos trabalhando. O uso capião, na verdade, de forma técnica, pode ser conceituado como uma forma de aquisição originária de uma propriedade, sendo que numa linguagem mais informal, para realmente atingir o pessoal, seria uma forma que você, que possui a posse mansa, aquela posse ininterrupta, aquela posse em que todas aquelas pessoas que estão ao seu redor o têm como verdadeiro proprietário, pode requerer isso judicialmente. Significa dizer que se houver litígio, ou seja, se houver disputa da área por alguém, não há uso capião. Não há uso capião. O uso capião, na verdade, ele é um instituto criado já bastante antigo, que ele visa justamente tutelar, proteger aquele possuidor. Então a propriedade ela tem uma finalidade social muito forte. Então nesse caso, se existir litígio, não há posse mansa e pacífica. Então o direito ele não tem interesse em regular, ele não tem interesse em proteger um litígio dessa natureza, e sim aquela pessoa que está naquele imóvel de posse mansa, ininterrupta, há longos anos. Então, se futuramente um proprietário que abandonou aquela posse, quiser vir resgatá-la através de uma reintegração de posse ou uma ação similar, ele não poderá fazer. Por quê? Porque ele abandonou esse imóvel no primeiro momento de uma pessoa que estava precisando realmente de um local para se instalar ali, depositou todas as suas esperanças. Então, como o direito não socorre àqueles que dormem, esse proprietário, infelizmente, terá esse prejuízo. Doutor Saulo, me gerou agora uma pequena interrogação. Se uma pessoa mal intencionada quiser impedir esse uso capião, qual é a posição da justiça? Porque, de repente, o cara não é vizinho da pessoa que está morando lá, é um cara de outro lugar, não é o proprietário do imóvel. Como é que a justiça age? Na verdade, esse litígio que deve existir é justamente do proprietário para com o possuidor. Então, na verdade, se algum terceiro quiser de má fé tentar prejudicar o conjunto probatório que o possuidor tem, irá ilidir justamente essa má fé do terceiro. Então, ele tendo testemunhas que comprovem de forma cristalina a sua posse mansa, ininterrupta e sem oposição do proprietário, ele terá sim o seu direito garantido, independente de um confitante, um vizinho que não queira realmente assisti-lo ou, de certa forma, ajudá-lo nessa tão importante peleja judicial que é a ação de uso capião. Muito bem. Um imóvel comercial pode ser requerido também uso capião? Pode ser requerido. Pode ser requerido, agora é necessário que todos os requisitos do Código Civil, artigo 1238 e seguintes, e da Constituição sejam preenchidos. Um imóvel urbano, normalmente assim o é, comercial, pelo prazo de 15 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, gera para o possuidor o direito ao uso capião. E lembrando que o uso capião ele não é constitutivo, é declaratório. Você passa a ter direito a um imóvel pelo uso capião pelo passar do tempo e não pela sentença do juiz. A sentença do juiz apenas declara uma existência de um direito que você adquiriu pelo longo período que você vem na posse daquele imóvel, fazendo melhorias, ali você colocando como seu comércio. Então, se você gera todos esses requisitos, você tem o direito já reconhecido e a declaração do juiz apenas para que o cartório faça o devido registro. Doutor Saulo, qual o prazo legal e a documentação necessária que a pessoa pode requerer o uso capião? Janilson, para requerer o uso capião existem várias questões pontuais que devem ser analisadas. Normalmente, o prazo maior que teria para ser realmente traduzido seria 15 anos. Sendo que a própria legislação ela vai diminuindo esse prazo à medida que surgem urgências e questões mais pontuais para serem trabalhadas. A partir de 10 anos pode ser? Então 15 anos seria o prazo normal, mas se nesses 15 anos
comprova-se que você fez alguma melhoria, que você ali construiu obras, que você passou a ter ali a sua própria moradia, já cai para 10. Agora, se por acaso você faz essa posse que você tem decorre de um título de boa-fé, que seria aquilo que a gente chama de contrato particular de compra e venda, que existia muito antigamente. Então, se você tem um contrato de compra e venda, que é um título de boa-fé, você tem essa posse mansa e ininterrupta e a área que você ocupa é menor a 250 metros quadrados, você em 5 anos pode requerer a ação de usucapião especial urbano. Então, os casos mais pontuais que nós realmente percebemos que existe é o prazo de 5 anos. Para se realizar um usucapião é necessário, é fundamental a presença de ou seja, o trabalho, a assessoria de um advogado? Janilson, é assim. Agora, duas coisas que devemos deixar bem claro. Primeiro é que a Casa da Cidadania e a Defensoria Pública, ela também realiza esse tipo de ação. Aquelas pessoas que não possuem condições de contratar um advogado, elas podem se socorrer do serviço da Defensoria Pública. Mas também querendo fazer, pode sim procurar um advogado de sua confiança para que ele possa prestar alguns esclarecimentos maiores, de forma pontual, analisar o caso concreto, assim como também nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que surjam no decorrer destes próximos anos. Uma questão que eu queria realmente trazer aqui à tona, Janilson, isso aí na verdade engloba essa proteção que deve existir da propriedade e da família. Então houve uma alteração ano passado, em 2011, trazendo o artigo 1240-A, que ele prevê, na eventualidade de existir o abandono do lar por um dos cônjuges, em prazo superior a 2 anos, aquele cônjuge que ficou no seu lar, ele poderá requerer uso capião da parte que pertencia a seu ex-companheiro, a seu ex-cônjuge, justamente para tentar proteger a família, para deixar que esse núcleo familiar fique cada vez mais forte e unido. Até porque se essa pessoa que ficou quiser vender o imóvel futuramente, antes não podia, porque era necessário a outorga do seu companheiro ou marido. Agora não mais, mediante a ação do usucapião, ela passa a ter a integralidade dessa propriedade. Muito bem. Queremos aí lhe agradecer aí pela sua presença no Campina Imóveis. Obrigado, é sempre um prazer enorme, estou à disposição de toda a equipe, até pelo trabalho que vem desenvolvendo de forma séria, se mostrando cada vez mais compromissada com a própria sociedade e com o crescimento econômico de Campina Grande. Então estão de parabéns e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Ok. Você que nos assiste, nosso muito obrigado aí pela sua audiência. É com você no estúdio, Carla.